Uma hora que ele fala também que ele não sabe como seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E é importante pontuar que essa não é a intenção. Aconteceu. Ele perdeu a filha. Não tem como ele viver a vida agora como se nada tivesse acontecido. A ideia é ele aprender como conviver com isso de uma forma que não o paralise, que ele não deixe de viver. Mas óbvio que tudo que ele fizer dali pra frente, ele vai lembrar dessa filha. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme muito bom, muito sensível, que se chama Um Ninho para Dois. Exato, tá na Netflix. Mas antes da gente começar, aquilo que a gente quer sempre. Pessoa que está inscrita no canal, curte aqui, curte o nosso vídeo, deixa um comentário, deixa uma sugestão de um filme pra gente analisar. A gente sempre pega essas sugestões, vai colocando na nossa lista e vai analisando aos pouquinhos. Agora sim, vamos lá. Então, é isso. O filme é muito bom. Sim. Mas eu não vou explicar muito não, porque a gente já vai falar bastante da história do filme ao longo da explicação. Do vídeo. O que vocês precisam saber é que é sobre um casal que perdeu a filha neném. Exato. É isso. E o marido se culpa pela morte da menina. E por conta disso, ele tentou o suicídio. E aí, porque ele tentou o suicídio, ele tá internado numa clínica psiquiátrica. E é um horror. É um problema aquela clínica, né? Na verdade, sim, incomodou bastante a gente. Sim. Os profissionais envolvidos no cuidado dele. Primeiro, aquele psiquiatra, que sempre faz as mesmas perguntas, né? E não fala nada. E assim, umas perguntas assim, como é que você tá? Tá tomando remédio? Tá comendo? Tá gostando da comida? Cara, o cara perdeu a filha. Vamos falar sobre esse assunto? Não fala. Então, assim, já começa daí. Aí tem o grupo lá de aconselhamento, que os parentes vão. A gente achava que era uma psiquiatra que conduzia, mas depois a gente não sabe mais. Exato, não dá pra saber. Não sei o que ela era. Que, pelo amor de Jesus, levanta umas pautas e não sabe lidar com aquilo que tá sendo falado. Não. Né? A senhorinha lá, que, enfim, tem alguma questão, começa a bater, começa a gritar e ela não faz nada, não sabe o que fazer. Né? Pô, pelo amor de Jesus Cristo. Não tem uma mediação, não tem um. Não, nada. é só assim, levanta, fala, ai, que bom que você falou. Gente, isso não é grupo de aconselhamento, né? Sim. Vamos lá, tem uma proposta ali. Mas o pior pra gente é a cena que o personagem Jack. Já esqueci. Acabei de ler. Jack. O Jack. Ele tá vendo uma criança, uma menininha, brincando com um irmão de zoológico, de circo. E aí ele entra na brincadeira. Quando ele entra, as duas crianças se assustam, mas interagem com ele. Só que ele potencializa a brincadeira. Ele começa a chamar outras pessoas para entrar. E aí, obviamente, as crianças se assustam. Quando as crianças se assustam, as crianças interrompem a brincadeira. Até aí, tá tudo muito bem, obrigado. O problema é que a equipe vem segurá-lo, contê-lo, como se ele estivesse tendo um ataque e ele tava de boa. Ele tava ali só, falando com as crianças para as crianças não saírem e tal. Mas assim, ele não faz nada que demonstre perigo. Nada, absolutamente nada que demonstre perigo ele faz. Poderiam ter vindo apenas chamar ele. Ô Jack, vem cá, vamos lá, deixa a menina pra lá, vamos brincar de outra coisa. Belezura. Mas não, já chegam pra contê-la. E, obviamente, ele se desregula e aí a coisa fica um pouquinho mais feia. Mas assim, gente, que condução é essa? Não faz o menor sentido. Ele não representava nenhum risco pra aquelas crianças e pra ninguém ali envolvido, sabe? Então, muito inadequada a condução e a verificação se ele tomou remédio maravilhosa. Abre a boca. Todo mundo esconde o remédio debaixo da língua, gente. Não tem essa de mostrar a boca aberta e não mostrar debaixo da língua. Então, assim, pelo amor de Jesus Cristinho, né? Aquele atendimento fornecido ali é bastante complicado. E o último profissional que a gente tem pra falar é o psicólogo / psiquiatra, veterinário. A gente não entende exatamente o que ele é. Ele faz um trabalho, apesar de não estar ali enquanto psicólogo, ele propõe reflexões para a esposa, né? São reflexões importantes. Mas ele também abre uma vulnerabilidade dele. Ele em algum momento diz, eu deixei de ser terapeuta, eu não me lembro exatamente o que ele fala, porque eu não tinha todas as respostas. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Nós não temos todas as respostas. Bem de longe. Quando a gente tá ali atendendo um paciente e cuidando daquela pessoa,
A gente não tá ali para responder para ela todas as dúvidas. A gente não tá ali para solucionar todos os problemas. A gente tá ali para conseguir fornecer acolhimento. Talvez a principal função de um psicólogo. E 2, para ajudar a pessoa a entender quais são as suas perguntas, né, as suas dificuldades, e ir encontrando as respostas no seu próprio caminho. Sim. Não é o profissional que diz o que tem que ser feito, o que está certo, o que está errado, né? Isso é uma decisão em conjunto, isso é um processo de reflexão dentro da terapia. Então, acho interessante que ele tenha falado isso, embora também é importante que a gente, enquanto profissional, saiba que a gente não dá resposta pra ninguém. Sim. A vida é de outra pessoa, não é nossa. Apesar de, às vezes, dar vontade. Apesar de, às vezes, a gente querer ficar naquela, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que intervir de algum jeito. Mas a vida é do outro. Então... E a gente precisa lembrar disso, né? Sim. Uhum. Exatamente. Então, mas é muito interessante porque eu acho que é uma questão pra todos os psicólogos, acho que todos eu não sei, mas a maioria, né? Eu acho que a maioria já pensou isso. Pelo menos que a gente conhece. A maioria já pensou isso em algum momento, a maioria já se pegou ao longo do processo com algum paciente querendo fazer mais, né? Pensando que deveria fazer mais ou o que poderia fazer a mais, quando na verdade já estava fazendo tudo o que podia. Exato. Então, e enquanto pacientes, muitas pessoas vêm com essa expectativa, né? Mas eu queria que você me falasse o que eu tenho que fazer. E assim, não vai acontecer. Então, até porque se der errado, você vai fazer o que depois? Porque é a psicóloga que falou. Não pode. Então... as decisões são sempre do paciente, né? Exatamente. E aí, bom, o próximo ponto que a gente quer falar do filme é da Lily, que é a moça, a personagem central, a mãe que perdeu a filha, né? Sim. No começo do filme, a gente cogitou que ela pudesse estar sendo evitativa, de querer evitar as próprias emoções. Mas depois a gente foi entendendo que era uma evitação quase que circunstancial. Uhum. Porque o chefe dela tá preocupado com o desempenho dela. Os colegas de trabalho dela até percebem que ela não tá bem, mas ninguém se aproxima. Ninguém sabe o que fazer, né? Parece que acha que já passou muito tempo, ela ainda tá assim, tem uma coisa meio assim. Aí tem uma senhorinha que quer conversar com ela junto com o pastor, mas também não parece fazer algo muito... Sim, de fato, né? Não, a gente quer conversar com você, mas não aparece na casa dela, não dá suporte, né? Então ela tem basicamente o rapazinho lá que fica empilhando os doces, que até no meio do filme ele vai na casa dela, né? Então, acho que tem esse... Ela não tem com quem falar. E aí o marido tá internado, então ela quer ficar forte porque ele não tá bem, então ela não quer falar dela, ela não quer falar das dores dela. E a relação deles fica ainda mais distanciada por conta disso, né? Porque ele tá lá sofrendo, ela tá sofrendo e eles não estão compartilhando sobre esse ponto. Uhum. E aí vem o tal passarinho que ela acaba, né, machucando. Sim. E aí eu acho que tem uma metáfora muito bonita do passarinho, que é o do cuidado, né? De estar ali cuidando de alguém, de aceitar que aquela pessoa pode, que no caso ali o animal, né? Pode falecer, mas eu acho que esse fornecer cuidado pro passarinho é como se ela também estivesse fornecendo cuidado pra filha dela, né? Uhum. Que teve um mal súbito e não resistiu. Então, eu achei muito interessante como que ela foi dentro desse processo do passarinho e com a conversa com o veterinário, entendendo que ela podia se expressar mais, que ela podia falar mais. Foi muito bonito. Sim, com certeza. E é só nesse momento que ela começa a melhorar, né? Se não me engano, tinha passado mais ou menos 1 ano da morte da filha. É como se tivesse acabado de acontecer pros dois. E tudo bem, não tem um tempo para as pessoas melhorarem, para as pessoas lidarem com o luto. Mas como ela não tinha com quem conversar, ela não estava passando só pelo luto da filha, mas também pelo luto do marido, de certa forma, porque ela não tinha mais o marido. Uhum. Porque apesar dela não ser evitativa, ele estava sendo. Ele não queria nem que ela fosse visitar ele lá na casa de repouso. Nesse lugar que ele estava.
Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, peraí. Mas ele nem queria, então, ou seja, ele não estava disponível para ela conversar. E como a gente falou, não tinha uma rede de apoio, aparentemente. Não via ali aparecer os pais deles, sei lá, irmãos, parentes. Não se fala de parentes. Não sei se eles não têm ou se não são presentes. E além de não ter uma rede de apoio, a gente também tem o fato de que o luto, ele é, obviamente, individual. Cada um passa pelo luto de uma forma diferente. Mas quando a gente tá falando do luto de uma pessoa idosa, de uma pessoa doente, de uma pessoa que a gente já espera que a morte está se aproximando, é menos difícil de aceitar aquela perda. Então, apesar de ser muito difícil, a saudade continua aparecendo, o luto continua acontecendo, é um pouco menos difícil, é mais aceitável. Agora a gente tava falando de uma criança saudável. Porque a criança também não estava doente e morreu de uma doença. Foi um mal súbito. Foi do nada, de uma hora para outra. Então, pelo que eu entendi, eles acordaram, ela já não estava viva. Então, é mais difícil de você aceitar. Porque é uma criança, tem a vida inteira pela frente. Como assim isso aconteceu? E do nada? E como assim não tinha nada que a gente podia ter feito pra evitar isso, sabe? Sim. Será que a culpa foi nossa? Então, muitos pensamentos, muitas questões que acabam prolongando também e tornando mais difícil esse processo do luto, da aceitação do que aconteceu. E pro marido, principalmente, a gente porque ele tava em casa, né? Porque, ao que parece, ela tinha saído pra trabalhar e ele dormiu um pouco mais nesse dia. E aí o fato de ele ter dormido um pouco mais, ele atribui a culpa disso, da morte da filha, a ele, né? Porque ele não acordou mais cedo. O que provavelmente não faria qualquer diferença nesse caso especificamente, né? Mas infelizmente as pessoas acabam alimentando essa culpa. E no caso dele, no final do filme, a gente vai entendendo que ele tem um processo depressivo ao longo da vida, né? Ele consegue falar sobre isso. E ele usa... São duas cenas muito bonitas. Essa cena em que ele fala isso no grupo lá de aconselhamento e a cena em que eles conversam logo depois, ele liga pra ela e ela fala... Dá uma bronca nele, mas ao mesmo tempo ela demonstra aquela característica que ele disse antes. Qual é a cena? Ele vai dizendo que ele depois da conversa com o veterinário também, que ele é bem ríspido com o veterinário, mas eu achei interessante, porque o que ele fala faz sentido, né? Em algum momento ele vira pro veterinário e fala assim, mas você veio aqui pra quê? Né? Você veio aqui pra você pra você se sentir bem com você, de que você ajudou ela? É isso? Então não precisa, vai embora, né? E só que essa conversa, de qualquer forma, faz ele mudar, faz ele pensar um pouco sobre o que está acontecendo. E aí ele percebe que ele é uma pessoa que há muito tempo luta com a depressão e que tem altos e baixos. Então ele, às vezes, começa o tratamento, aí ele melhora, aí ele desiste dele mesmo, aí depois ele melhora um pouquinho, depois ele desiste. Só que depois que a filha faleceu, ele simplesmente não teve momentos melhores. E... um pouco do que ele fazia ali era para se punir, né? Então ele fala pro veterinário que pedir pra esposa não ir visitá-lo é uma punição pra ele, né? Então é como se ele merece. Ele não merece que ela vá. Exato, ele não merece o amor daquela pessoa. Então nem é pra puni-la, é pra puni-lo, né? Então às vezes a gente não entende alguns comportamentos das pessoas, a gente interpreta da nossa maneira. E aí, no caso, ali até parecia mesmo que ele estava irritado com ela, então por isso ele não queria vê-la, mas ele diz, não, o problema não é ela. Ela não vir aqui, eu estou me punindo, né? Eu estou mostrando que eu não tenho esse direito de ter essa pessoa tão boa do meu lado. E reconhecer isso é muito importante. Reconhecer isso é fundamental para a melhora, tanto que depois dessa história, assim, ele consegue sair da clínica porque ele, de fato, volta a acreditar nele, ele volta a entender que ele não é essa pessoa tão horrorosa como ele tá dizendo, tá? Eu chego a cogitar que ele não tomar os remédios também é uma forma de punição. Eu também achei. No sentido de, eu tenho que sofrer, eu tenho que me sentir mal, porque o que eu fiz... eu sou tão ruim, ou o que eu fiz é tão ruim, que eu mereço esse sofrimento e eu não mereço melhorar, sabe? Isso. E aí eu acho que é por isso que ele não toma o remédio. Só que quando ele se dá conta disso, ele resolve
dar uma chance pra ele mesmo e principalmente estar junto da mulher que ele tanto ama. E aí vem essa segunda cena que eu falei, que ele liga pra ela, ele fala pra todo mundo, ela tem uma coisa que eu amo e eu odeio, ela não desiste. Ela consegue fazer as coisas. E aí, quando ele vai ligar pra ela, geralmente ele fica em silêncio, né? E aí ela fala, eu tô fazendo um monte de coisa aqui, tô cuidando do passarinho, não tô com tempo de ficar ouvindo você ficar em silêncio. Mas olha só, você precisa entender que você tem que me pedir desculpas quando você voltar, entendeu? Você tem o resto da vida pra isso. Exato. E aí eu acho que é muito legal essa parte, né? Quando ela diz, você tem o resto da vida pra me pedir desculpas. Ou seja, ela tá manifestando que ela tá chateada, ela tá apontando o erro dele, mas ao mesmo tempo ela tá dizendo, eu vou estar com você pro resto da vida. Você vai voltar. A Exato. gente vai ficar junto. Exato. Eu quero você do meu lado. Mas eu quero que você me peça desculpa também. Então ela não passa a mão na cabeça dele. Pelo contrário, ela mostra que ele tá errado, mas que ainda assim ela o ama. Sim. Né? Porque ele não é essa pessoa horrorosa que ele acredita. Ele cometeu um erro, que no caso é proibi-la de vê-lo. É desse erro que ela tá falando, né? Mas ele é aquela pessoa maravilhosa por quem ela se apaixonou. Sim. Então eu acho que essa cena é de uma delicadeza, assim, fenomenal. Muito legal. O filme é muito bom, tem muitas cenas assim, eu gostei muito. Isso. Então eu acho que é bem interessante para as pessoas entenderem como algumas pessoas que estão passando por depressão se sentem, como que elas podem fazer coisas que parecem contraditórias, parecem sem pé na cabeça, mas tem uma explicação dentro do quadro. Bem interessante. Sim. Tem uma hora que ele fala também que ele não sabe como seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E é importante pontuar que essa não é a intenção. Aconteceu. Ele perdeu a filha. Não tem como ele viver a vida agora como se nada tivesse acontecido. A ideia é ele aprender como conviver com isso de uma forma que não o paralise, que ele não deixe de viver. Mas óbvio que tudo que ele fizer dali pra frente, ele vai lembrar dessa filha. Ele vai sentir saudade, ele ainda vai sentir alguma culpa em algum nível, de vez em quando, sabe? A gente não controla essas emoções, elas aparecem, só que a gente aprende a lidar com elas. Então, quando ela liga pra ele e fala do regador, né, que eles fizeram juntos, ele desliga o telefone, porque ele não sustenta a ideia de pensar nela. Ele acha que ele tem que viver como se ela não tivesse existido, mas ela existiu. Não faz o menor sentido então, não tem como, né? Então a gente aprende a viver a vida sem aquela pessoa. Isso é muito doloroso, mas a gente aprende. Exato. Né? Mas não vai fingir que nada aconteceu. Vão ter momentos que vão comentar. Tanto que depois, numa das cenas finais, ela fala de novo da filha e eu acho que aí ele consegue sustentar a conversa. E ele percebe que falar dela é bom, na verdade. Né? Eles podem falar Ela fala dela. da casa, né? Que ela deu... Não, essa é a briga. Essa é a briga. É verdade. Eu não tô conseguindo lembrar, mas é na conversa final, que até eles se abraçam e tal. É antes dele ir pra casa. É a última conversa. Eu não me lembro exatamente o que era. Eu não lembro o que eles falaram, mas eu lembro que... Eu tenho essa lembrança de que eles falaram dela e ele conseguiu sustentar a ideia de falar dela. E isso faz toda a diferença também pra ele conseguir melhorar mais ainda. Porque aí ele entende que realmente, eu não vou viver a vida esquecendo dela. Bom... Tenha mais alguma coisa do filme que você achou interessante, queria deixar aqui pra gente nos comentários, pode responder pra gente. Se você veio até o final, por favor, aperta o like, ativa o sininho pra saber. Todo sábado a gente tem análise de filmes por aqui. E se você gostou, compartilhe o vídeo com alguém que você conhece, que gosta do filme ou que queria... que tá passando por uma situação parecida, chata, né, muito complicada como essa. Quem sabe, né, ouvir um pouquinho que isso vai passar também possa ajudar essa pessoa, tá bom? Sim. Então a gente se vê semana que vem. Até!